A forma como foi o jogo, uma competição como é a Copa do Brasil, o trauma que o torcedor do Vascaíno teve desde o ano passado. Se você for lembrar, por exemplo, em 2011, o Vasco passou sufoco contra o ABC, o Vasco passou sufoco contra o Atlético Paranaense. Então a Copa do Brasil é uma competição traiçoeira. Eu já falei isso aqui milhares de vezes. E outra coisa que eu falei também é sobre essa questão da atenção do Vasco contra times de menor expressão. O time sofre apagões direto. Então a comemoração no momento, para mim, é completamente válida. Você passou numa fase da Copa do Brasil da forma que foi, mesmo tomando susto, nos pênaltis, o que mostra também que esse time tem um mental forte, porque toma o terceiro gol e consegue empatar o jogo e ainda ganhar nos pênaltis. Se fosse em outros momentos, o Vasco com certeza estaria eliminado, teria confusão em São Januário, teria briga, o time estaria nas cordas. E nesse momento aí, eu concordo plenamente com o Vene. Os 40 minutos primeiros do Vasco foram perfeitos praticamente. O Vasco jogou uma bola que a gente já não via há muito tempo. Mesmo esse time do Ramon Dias foi o melhor, inclusive eu ouvi isso da comissão técnica, os primeiros 40 minutos foi o melhor primeiros 40 minutos, os melhores primeiros 40 minutos que o Vasco teve com bola na temporada. E isso tem que ser destacado. O Vasco fez um gol onde ele trocou quase 2 minutos de passe. E o segundo tempo foi o pior? Aí eu vou chegar. O segundo tempo do Vasco foi o pior, Fernanda. Porque a pane no sistema defensivo, ela começou desde o primeiro. O Medel jogou muito mal ontem. O Zé Gabriel fez uma partida horrorosa. O Lucas Piton dormiu na parte defensiva. O Léo também foi outro que errou demais em vários momentos, tanto na transição ofensiva da construção no espaço, quanto na parte defensiva. O João Vitor, e eu falei aqui, o João Vitor é um cara que é muito bom zagueiro, mas ele tem momentos de desatenção que irritam muitas vezes a comissão técnica e a torcida também. Então foi um Vasco completamente irreconhecível. O Água Santa vira o jogo com todos os méritos possíveis. Só que depois o Vasco consegue se recuperar. O Payet no segundo tempo caiu muito de rendimento, inclusive perde um gol de cara, erra no passe do terceiro gol também do Água Santa, numa movimentação que também foi errada do David. Depois ele consegue assistência e o Vasco vence nos pênaltis. Então o que eu vou resumir disso aqui? O Vasco precisa melhorar e muito no aspecto da atenção desse time. Porque contra times menores parece que o time para de jogar, sofre apagões. E sim, se fosse eliminado da forma que foi ontem, seria uma vergonha. Tomar uma virada dentro de São Januário, depois de fazer 2-0, é uma vergonha. Foi uma completa catástrofe do que aconteceu ali. Só que aí entrou um cara que para mim é um personagem que é um monstro, que a gente não pode deixar de normalizar, de falar e não normalizar o que o Léo Jardim faz. Ele é um absurdo de goleiro. O Léo Jardim hoje, com certeza, é um dos 3 melhores goleiros do Brasil e salvou o Vasco na classificação. Parabéns ao Léo Jardim. É o meu único parabéns em relação a ontem. Eu quero dizer que eu não tenho nada a ver com isso. Que aconteceu isso aqui no programa de ontem. Eu não tenho nada a ver com isso, tá? Cadê? Isso foi ontem. Cadê? Vai pra pênalti, tá? Mas se tiver um pênalti pro Léo Jardim pegar, ele é bom pegador de pênalti. Ele é bom pegador, né? bom pegador. Aí ele poderia fazer uma coisa, Vene, que nunca goleiro fez. Pegou o pênalti, ó. Bola. Maneiro, né? Eu não desejei isso pro Léo Jardim, mas aconteceu, Vene Casagrande. Faz parte. E foi exatamente o que a gente imaginava se isso acontecesse. Ele pegou o pênalti, foi muito bem na batida e durante o segundo tempo salvou o Vasco várias vezes. E eu concordo plenamente com o Pedrosa. A gente está chegando a normalizar as atuações do Léo Jardim. A gente não pode normalizar, tem que sempre destacar. Porque assim, a diferença que ele vem fazendo na equipe vascaína não é de agora, é desde a temporada passada. Muita gente fala do Payet, com todos os méritos possíveis, mas para mim o jogador mais importante na temporada passada para o Vasco ter continuado na Série A foi o Léo Jardim, ao lado até mesmo do Lucas Piton. As atuações do Léo Jardim são sensacionais, um dos melhores goleiros atualmente do futebol brasileiro. E eu tenho uma crítica em relação a um outro jogador, ao João Vitor. O zagueiro que caiu na pressão do Neilton. Ele não pode cair nessa pressão. Concordo. Com todo respeito, o Neilton fez gol, foi lá comemorar no banco de reservas do Vasco. Beleza, deixa ele pra lá, cara. Por que o João Vitor, quando sai o gol do Vasco, ele tem que ir lá e, entre aspas, sacanear o Neilton? Caiu totalmente na pressão do adversário. Era isso que o Neilton queria, era isso que o Água Santa queria. E o Água Santa é o franco atirador. É isso, é exatamente tudo que o adversário quis, o João Vitor foi lá e fez. E o que aconteceu? Ele foi expulso e está fora da próxima fase da Copa do Brasil, só prejudicando o Vasco. Ele é jogador de time grande, não dá para cair numa pressão como essa. E isso serve de exemplo para o que vai acontecer na semifinal do Campeonato Carioca. Que o Vasco chega como favorito, vai pegar um clube que não tem mais nada a perder. O Nova Iguaçu já fez sucesso no Campeonato Carioca. Vai cair na pressão de novo? Jogo esse, domingo, 6h30, aqui na tela do SBT. Vasco e Nova Iguaçu, na tela do SBT. Essa é a transmissão exclusiva na TV aberta.
Esse é o tipo de enredo que acontece muito nessa fase da Copa do Brasil e na Libertadores. Sim. E aí, para você jogar essas fases dessas competições, você tem que entrar, quando você joga num time de maior investimento, como é o Vasco da Gama, você tem que entrar pronto para esse tipo de coisa. É o que eu falei, eles são franco-atiradores. Eles precisavam passar de fase. O Água Santa já vem de temporadas boas, fez pressão com o Palmeiras. Então, assim, é um time que também não é um time bobo. Então, isso não ia passar em branco, né? Família vascaína, para comemorar, o Vasco da Gama oficializou a contratação do atacante Cleiton Silva, que estava no Casa Pia de Portugal e chegou por empréstimo no Gigante da Colina. O Vascão oficializou a contratação do jogador, atacante de 25 anos, foi anunciado nos canais do Gigante na tarde desta sexta-feira, dia 8. O atleta já havia sido registrado no BID da CBF e está liberado para estar no jogo contra o Nova Iguaçu, ou seja, domingo é a grande decisão. É isso mesmo, galera. O Cleiton desembarcou no Rio de Janeiro na última quarta-feira, já realizou exames médicos e assinou o contrato com o Gigante da Colina. A regularização veio no dia seguinte, quando acabava a janela de transferências e o prazo de inscrição na semifinal do Carioca. Vascaínas e vascaínos, vamos torcer para que o Cleiton Silva chegue no Vascão e faça muito sucesso com a camisa Cruz Maltina, porque é o que todos nós queremos. A torcida foi, aplaudiu, recebeu o jogador de braços abertos e agora nada mais justo do que ele contribuir dentro de campo, que é fazendo gols, que é a grande qualidade dele. Ele é um grande fazedor de gols, aquele centroavante nato igual o Vegete. Vamos torcer para que tudo dê certo. Então é isso, galera. Já se inscreva no canal, deixa o like e também me diga a cidade que vocês moram para me responder geral. O sentimento não pode parar nunca. Fiquem com Deus!